Olá, bom dia! Vamos conversar um pouquinho sobre o sagrado feminino e por que ele é chamado assim? Onde ele fica dentro da nossa psique? Que parte é essa onde o sagrado feminino habita? E por que é chamado de sagrado? Qual a diferença de potência feminina, de inspiração feminina e de sagrado feminino? Qual é a diferença do sagrado masculino? O que é esse sagrado masculino? Vamos falar um pouquinho hoje sobre esse mundo interior, tá certo? E eu quero ensinar para você nesse vídeo de hoje algumas formas de encontrar paz. A paz que está instalada dentro do teu mundo, dentro da tua psique, onde você encontra paz e tem algumas formas que é comum a todos os seres sentir paz quando estão diante de algumas cenas, de algumas músicas, situações que são estímulos externos. Mas se dentro de nós, como é que a gente alcança esse mundo interior? Primeiro a gente precisa alcançar o mundo interior e depois alcançar a paz que mora lá dentro. Certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso então. E antes eu quero contar para você que dia 30, deixa eu colocar aqui um aviãozinho, vamos mandar aviãozinho aqui. Aí, pessoal, venham para a nossa conversa. Eu nem chamei, nem avisei nada dessa live, porque é o coração chamando, é a vontade de estar junto. Então, segue aviãozinho aí para todo mundo. Isso! Muito bom dia para quem tá chegando aqui de surpresa, sem convite. É assim mesmo, né? Casa de amiga, casa de mana. É assim que a gente chega, né? Não precisa avisar, não. E então, gente, dia 30 agora de julho, estamos em 2022, que será assim um dia muito especial, um encontro aqui em Curitiba, aqui no Novo Mundo, no espaço Jardim Egrégora, que é realmente um jardim, que quando a gente chega, a gente entra dentro da alma, só de entrar nesse lugar, da minha amiga Gorete, Marlene Gorete, um beijão para você. Então, dia 30 às 15 horas, tem um link na bio aqui do Heloisa.kulcheski. Vou deixar para vocês aqui o link para vocês entrarem lá na bio, tá bom? Lá na minha bio, Heloisa.kulcheski. Tá certo? Esse nosso encontro do dia 30, esse círculo de mulheres, ele será sobre o tema do inverno. Nós vamos viver nessa tarde tudo que o inverno pode proporcionar no mundo interior. A relação que há entre a estação do ano e ainda mais que a gente vai fazer também na lua nova, que é correspondente à mesma estrutura emocional, vibracional, energética, que é a energia do recolhimento. Recolher-se para encontrar-se. Isso mesmo. Bom dia quem está chegando aqui comigo. Que legal, gente. Muito bom receber vocês por aqui. Tá ligada, né, Luciana? Isso mesmo. É assim mesmo que acontece, né? Mas eu quero contar então para vocês que lendo o livro Libertem a Mulher Selvagem, Libertem a Mulher Forte, da doutora Clarissa Pinkola Estes, ela conta uma história que aconteceu com ela e eu fui ficando muito assim tocada por aquela história, a passagem da vida dela, porque corresponde muito a isso que a gente se movimenta para buscar. Esse contato com o mundo interior, ele se dá de forma muito sutil.
Mas olha só o que aconteceu com ela. Olha esse episódio que foi fantástico, assim, para a gente poder fazer uma analogia nessa ida para o mundo interior. Então, ela é muito, consagra muito Nossa Senhora de Guadalupe, e ela conseguiu uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, bem pequenininha, bem bonitinha, e ela tinha no quintal dela uma banheira velha de louça que estava jogada assim no jardim. E ela chegou com aquela imagem e pensou, puxa, eu podia fazer uma espécie de uma gruta com essa banheira e colocar a Nossa Senhora dentro, para ficar um lugarzinho especial aqui no meu jardim. Olha só. E aí ela vai atrás de alguém que pudesse fazer isso para ela. Tinha que trabalhar com cimento, tinha que fazer direitinho o espaço ali para que a Nossa Senhora, né, ficasse lá dentro e não tivesse perigo da chuva estragar e tal, para ficasse bem protegida. E ela começa a conversar com a vizinhança e ela fica pensando, eu preciso encontrar um pedreiro, alguém que venha fazer isso para mim. Preciso encontrar alguém que tenha bastante sensibilidade para fazer uma coisa bem bonita. E aí ela começa a conversar na vizinhança, conversa com as pessoas e diz, olha, eu tô precisando de um pedreiro. Oi, Daisy, bom dia. Eu estou precisando de um pedreiro, de alguém que saiba fazer um trabalho para fazer um lugarzinho especial para eu colocar a minha imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E aí as pessoas indicam indicam outro, ninguém pode, e vai para cá, e vai para lá. Sabe como é quando a gente quer conseguir assim alguém para fazer um trabalho, né, em casa? E aí então chega um senhor passando na rua e vê ela conversando ali, aí ele pergunta para ela se ela tem algum trabalho para ele, mas quando ela olha para aquele homem puxando uma perna que é mais fina que a outra, então ele andava de um jeito bem diferente, mancando, com muita dificuldade mesmo, e ela percebe que ele devia ter sofrido algum acidente, alguma coisa, mas que ele estava também com um hálito de cachaça, de bebida, de uísque velho, somado ao cheiro de mais ou menos umas 2 semanas ou 3 sem tomar banho. E ela começou a olhar para aquele homem e pensou, mas o que esse homem vai fazer? Como que ele vai me ajudar, né? Será? Porque a intuição começou a ficar bem forte assim para ela, no coração dela. Ela começou a sentir, chama esse homem para fazer a gruta ali para você, para colocar Nossa Senhora ali dentro. E ela olha, mas não é possível. Esse homem, tá. E ela chama então ele e fala assim, você sabe trabalhar como pedreiro? Daí ele fala assim, mas eu sou pedreiro. Mas como assim? Só que eu não consigo mais trabalho, eu não consigo nem comer direito mais, eu tô muito doente. E ela fica assim, meio desconfiada, mas aí ela leva ele até o jardim com o sinal de algumas vizinhas dizendo assim pra ela, pode chamar, ele não é do mal, né? Ele não vai fazer mal pra você. Aí ela chama, bom dia, Douglas, bom dia, Patrícia, tô aqui contando história, hein? E que bom ter vocês aqui. E aí, com aquele olhar de aprovação das vizinhas, ela recolhe o homem, então, no seu quintal, no seu jardim, e fala para ele, olha, eu tenho essa banheira velha e eu tenho essa imagem aqui de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu gostaria de transformar essa banheira numa gruta, né, num lugar sagrado aqui no meu jardim. Será que você consegue fazer isso? Aí ele fala, olha, então nós vamos precisar de alguns materiais e eu não tenho ferramentas e nada. Daí ela falou, mas isso eu até tenho alguma coisa aqui. Aí ele vai lá e olha para as ferramentas e ela percebe que ele até sabe mais ou menos o que está fazendo, separando os materiais, e fala para ela mais ou menos o que ela precisa comprar, e ela vai atrás, então, lá de areia, de pedra, enfim, tudo que precisa para fazer
alguma coisa aí na área da construção, né? Ela volta com os materiais, então, e ele tá lá cavando já um buraco, preparando ali onde ele vai colocar. Às vezes mal ele conseguia ficar em cima das pernas ali, mas ele tava ali tentando trabalhar. Aí ela pergunta para ele se ele tá com fome, ele tá com fome, ele tá com sede, então ela dá de comer para ele, e ela fica sentindo, né, naquela pessoa ali, quem é esse homem? Quem é esse pedreiro, né? E ela vai conversando com ele e chama ele para comer. Depois eles trabalham, depois eles vão para um barzinho ali perto e almoçar num restaurantinho, né? Que era um barzinho que servia bebida alcoólica, onde ele era já bem conhecido. No entanto, ela pede comida e senta com ele para conversar. E quando ela começa a conversar com ele, e aí ela descreve com uma propriedade no livro o que ele vai contando, né? Ela vai especulando como ela é uma psicóloga analítica, né? Ela olha assim com profundeza para a alma dele. Ela começa a olhar para o mundo interior dele. E aí ele vai contando que ele... quando ele tinha 8 anos de idade, ele teve paralisia. E aí os pais dele, que já eram muito pobres, uma família muito pobre, levam ele para uma casa que recolhia crianças com deficiência e deixam ele lá. Então ele cresce ali nesse lugar, sem família, com muito medo da vida, com muita violência, sofre muita violência durante a vida dele e aprende a função de ser um pedreiro, a profissão, porque era a única coisa que ele podia fazer, sem estudo, sem nada. E aí ela começa a se compadecer profundamente, mas ela vê que por trás do sofrimento tem alguma coisa lá. Tem alguma coisa por trás desse sofrimento todo, de toda a história dele sem família, de toda uma história de ser abusado por outras pessoas com mais recursos. E assim a vida dele vai se desenhando de uma forma muito trágica até. E ela começa a todo dia ir com ele nesse barzinho ali para comer e conversar. E depois voltam lá para o trabalho e ele vai fazendo aquela gruta e vai ficando tão linda, e ele faz com tanto carinho que ela vai sentindo que ao mesmo tempo que ela vai lá e conversa com ele, que ela tem esse movimento de estar com ele ali, nutrindo o corpo físico, parece que ele também de alguma forma vai nutrindo o coração dele, sabe? De alguma forma ele está sentindo amizade. E chega um dia que ele chama ela de irmã. Você parece uma irmã para mim. Eu nunca tive irmãos. Eu não sei o que é ter irmãos. Mas se eu puder imaginar como é ter um vínculo de irmã, eu acho que é o que eu tô sentindo por você. Ela disfarça as lágrimas e ele também. E eles voltam lá pro jardim dela para trabalhar. E ele lá fazendo aquela gruta, ela sente assim que ele tá colocando tanto amor naquilo que ela começa a perceber por que Nossa Senhora de Guadalupe, dentro do mundo interior dela, a intuiu a acolhê-lo, aceitar o trabalho dele. E aí é isso que acontece, né? Ele vai fazendo e construindo cada pedrinha que ele coloca para decorar ali em torno daquela gruta, é colocada com tanto amor, com tanto sentimento, que cada vez que ela passa perto da gruta, agora mesmo sem a Nossa Senhora lá dentro ainda, ela já sente tanto bem-estar e tanta paz. Só que ela passa por ali e um dia ela pega a Nossa Senhora, que está lá embrulhada numa coberta, guardadinha lá. Ela traz a Nossa Senhora e diz assim: já está quase pronto, vamos ver como é que ela vai ficar, a namorada dela, né, na casinha que ela vai ter, tão bonitinha. E aí ela coloca a Nossa Senhora lá dentro, mas de repente a gruta ficou muito grande e Nossa Senhora ficou muito pequenininha dentro da gruta, ficou perdida lá dentro. Então o que ela faz?
ela fala para ele assim, acho que a gente precisa de uma Nossa Senhora maior, não vai ficar muito bonito, ela ficou muito pequenininha aí dentro. E ele fica assim, nossa, será que eu devia ter feito melhor? Acho que eu exagerei. Ela disse, não, eu acho que você tem tanto talento que você poderia encorpar mais essa Nossa Senhora aqui para mim. Que tal você fazer uma Nossa Senhora de cimento para nós, pra gente colocar lá dentro? E ele fica assim desafiado, né? Ele sente aquilo assim como uma coisa tão maravilhosa. Alguém confia nele, alguém dá chance para ele fazer alguma coisa legal. E aí a filha dela pega o manto, coloca nas costas brincando e corre pro jardim num dia de sol e ele fala assim, então fica ali que eu vou tentar fazer você como modelo. E ela fica lá, pousa de manto, e ele tenta ir fazendo o desenho de cimento ali, de alguma forma, dando forma, né, para Nossa Senhora de Guadalupe. E aí sai, fica a coisa mais linda do mundo, do jeito que eles queriam, né, do jeito que eles sonhavam, com muito amor. E aí ela coloca lá a Nossa Senhora feita pelo pedreiro, que agora já está bem mais asseado, que já toma banho, que chega para o trabalho de cabelo molhado. E a vida, né, vai renascendo dentro dele à medida que a gruta para Nossa Senhora vai surgindo no jardim da casa dela. E quando eu li essa história, eu fui tomada de uma emoção tão grande, sabe, gente? Vocês que estão aí. Sabe por quê? Quando eu trabalhava ali... Ih, já me emocionei! Eita vida! É difícil, né? A gente vai falando, quando tá falando de uma história que tá lá fora, tudo bem. Só que agora, nesse momento, eu quero falar da história dentro de mim, né? Eita, vamos tomar uma água. Então, quando eu trabalhava no espaço Território do Sol físico aqui em Curitiba, tinha um homem que sempre visitava a gente. E eu atendia ele na terapia e ele também bebia. Ele andava pelas ruas aqui da nossa comunidade, aqui em Curitiba, como uma pessoa sem amor, uma pessoa assim abandonada pela vida, totalmente mergulhado no vício do álcool, totalmente mergulhado. E ele passava todo dia lá pelo Território do Sol, e na porta de vidro ele parava lá na frente, colocava as mãos assim, porque a sombra do vidro não deixava enxergar lá dentro. Ele colocava as mãos assim para ver se ele via a gente lá dentro. E quando ele via, ele dava um tchauzinho e seguia. Ou então, a porta estava aberta e ele olhava lá, entrava um pouquinho. Oi, não quero atrapalhar, só dar um oi. E aí eu propus para ele, certa vez, que ele viesse fazer parte dos grupos. E ele começou a frequentar ali, sabe? Começou a participar dos grupos. Eu tenho foto dele no grupo. E ele tinha, assim, uma peculiaridade de ser tão amoroso, tão afetivo. E ele era assim como eu. Qualquer coisa que falasse pra ele, ele já tava chorando. Qualquer coisa, ele já tava manifestando assim a emoção dele. Ele muito afetivo, muito afetivo. Então, ele começou a frequentar os grupos. E eu lembro muito do dia que eu contei a história dos sapatinhos vermelhos num grupo. E ele falou assim... Nossa, eu me sinto bem assim, preso. Eu me sinto assim, preso dentro do sapatinho vermelho. E a história do sapatinho vermelho fala muito disso, né? Quando a gente coloca um sapato e dança a dança do mundo, preso a vícios, preso a condicionamentos da vida, né? E eu lembro muito desse episódio. Daí ali eu perguntei se ele queria fazer uma terapia individual comigo. E sim, ele aceitou. E ele vinha toda semana, no horário marcado. Eu dava um papelzinho para ele, escrito o horário. E ele vinha. E eu descobri, sabe o quê?
ele tinha trabalhado, ele tinha tido mulher, ele tinha filhos e ele trabalhava em farmácia, era atendente de farmácia. E de repente aquele homem, ele era um homem alto assim, ele era bonito, mas ele andava assim, mal cheiroso, descuidado, como esse que a doutora Clarissa contou, como jardineiro. Mas eu quero contar para vocês uma experiência bem especial, assim, especial mesmo, que certa vez na terapia aconteceu. Então ele deitou na maca, ele tinha uma vergonha, mas eu falei assim, não, você vai deitar aqui na maca, porque hoje a gente vai fazer uma experiência diferente. Eu sempre fazia alguns movimentos de relaxamento para ele, né? Sentado na poltrona mesmo, eu conduzia alguns relaxamentos ali. Vocês que estão aí, que já me conhecem, sabem bem como é que é, né? Esses relaxamentos que eu conduzo no final do yoga, ou então de uma forma bem assim, bem suave, que vai ficando tão gostoso, parece que o corpo vai sossegando. Então eu fazia muito isso com ele, mas um dia em especial eu falei, hoje eu quero que você deite na maca, porque a gente vai fazer um relaxamento diferente. Na verdade, eu ia fazer uma imaginação criativa com ele. Eu queria entrar no mundo interior. Eu queria que ele pudesse sentir o lugar sagrado dentro dele. E aí, eu comecei a fazer o relaxamento primeiro, que ele já estava acostumado, e comecei a conduzir, então, a partida rumo ao mundo interior. E aí comecei a propor, né, que ele imaginasse um portal e que ele estava atravessando esse portal, que ele abria um portão, e é sempre assim que a gente começa. E ele atravessando aquele portal, eu comecei a perguntar para ele, e aí? O que é que tem aí? O que é que você vê? E ele começou a relatar um caminho azul. Era tudo azul, muito claro, como se ele estivesse entrando num céu. E aí eu falei para ele ir caminhando e ele foi relatando. E lá no final ele viu uma mulher, como uma Nossa Senhora, de manto azul. E ele começou a chegar mais perto dela, e ela abraçou ele. Ele ia relatando, porque a técnica é assim, ele foi contando desse encontro, ela o abraçou, ele chorava assim enquanto ele relatava, igual criança. Ele fazia assim, ó, e ele relatava. Gente, ele relatou as coisas mais lindas que eu já ouvi na terapia. O mundo interior desse homem era o mundo mais lindo, a psique mais linda que eu já vi. Quem olhasse para ele andando pela rua, via uma carcaça, um corpo cansado, judiado pelo álcool, danificado, né? O cérebro todo danificado, mas dentro do espaço interior ele encontra o lugar sagrado do feminino dentro dele. Esse é o espaço do sagrado feminino. Circula. Por que é sagrado? Porque circula a nossa área divina. Circula a área divina, é sagrado. Essa área onde mora a grande mãe dentro de nós, homens, mulheres, seja quem for. Todos nós temos uma área divina dentro de nós. E esse homem, que é o Walter, hoje ele já está do outro lado da vida, por isso que eu me emocionei quando fui falar dele. Porque quem frequentou o Território do Sol pode até contar aqui pra gente se você lembra dele. A Priscila, que tinha o café, a Marcinha, querida. Então, uma vez ele chegou lá, era Natal, e ele chegou lá no território e como agora ele já era um frequentador ali, ele chegou lá e falou assim pra mim: você quer um pinheirinho? Eu tenho um pinheirinho de Natal. E eu ganhei de uma pessoa, mas eu não tenho onde montar esse pinheirinho. Você quer montar aqui? E eu tinha uma caixa de bolinhas, assim. Então ele levou o pinheirinho e eu montei aquele pinheirinho que ele deu pro Território do Sol. Foi assim, são coisas pequenas,
mas muito simbólicas. São coisas pequenas que é preciso estar com o sagrado feminino ativado, grande dentro de nós. Aí a gente consegue ver esses detalhes e essas coisas fantásticas que acontecem na vida da gente. Essas pessoas maravilhosas que passam por nós com uma alma transbordando na vida. Não interessa como é que está o corpo, como que está a vida. Não, o julgamento nosso às vezes é tão curto, é tão pequeno que não deixa que a gente acesse o campo sagrado dentro de nós, né? Então eu queria muito contar essa experiência para vocês que eu tive com o Walter e que a doutora Clarissa inspirou muito, né? Me inspirou muito a lembrar dele contando do jardineiro dela que fez a gruta para Nossa Senhora de Guadalupe. E ela fala no final do livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, que é dela também, ela fala bem assim: e acendamos uma vela a Guadalupe, pois esses tesouros perdidos e roubados ainda lançam sombras nos nossos sonhos noturnos, nos sonhos diurnos da nossa imaginação, em histórias muito antigas, na poesia e em qualquer momento de inspiração. Então, vamos hoje acender uma vela inspirada nesse momento a Nossa Senhora de Guadalupe, trazendo essa luz, esse fogo dessa vela para acender a paz que mora dentro de nós, para acender toda essa amorosidade que a gente tem dentro da gente, mas que a gente às vezes não contata. A gente fica muito preso e dependente emocionalmente de fatores externos. E toda a nossa proposta é que haja independência emocional na sua vida, na minha, na sua e de qualquer pessoa. O grande segredo da vida para a gente poder acessar a nossa alma é a independência emocional. Porque as emoções, elas ficam no meio do caminho, né, Marcinha? As emoções ficam no meio do caminho. Lembra dele? Muito gentil mesmo. Então, as emoções ficam no meio do caminho, entre o inconsciente e a consciência. Ficam ali as emoções, levando notícia de um mundo para o outro, do mundo de dentro para o mundo de fora, e do mundo de fora para o mundo de dentro. Essas são as emoções. Elas são funcionárias da psique. Elas caminham e trabalham como agentes que libertam vibrações no nosso corpo. Por isso que eu gosto muito dos estudos da doutora Candace Pert, que é uma neurocientista que esteve conosco até 2014 aqui nesse plano terreno, e eu levanto uma bandeira para toda a ciência que ela fez, tão amorosa, e ela nos convida a olhar para as emoções como aquelas que desencadeiam no cérebro uma corrente de peptídeos, que são pequenas proteínas na corrente sanguínea, que vão acordar as células para o que a gente está sentindo, para as nossas emoções. Se eu estou com medo, as minhas células vão ser acionadas por peptídeos que vibram de acordo com o medo, e eu vou formar células novas com muita vibração, né? Com o código, a informação, é a palavra certa, a informação do medo. Aí eu vou ter um intestino que vai ter medo, eu vou ter um fígado com medo, eu vou ter um cabelo com medo, eu vou ter tristeza, então todo o meu corpo vai estar triste. E as emoções, elas não podem dominar a nossa vida, a nossa história. As emoções, elas são coadjuvantes. E quando a gente se torna dependente das emoções, ficamos esperando e reagindo às emoções, nós não estamos no palco da nossa vida, não somos donas da nossa história. E esse é um problema muito grave, porque aí nós não fazemos mais as nossas escolhas. Mas se já é grave, pode ficar mais grave ainda, pode ficar pior ainda, quando nós dependemos das emoções das outras pessoas. Quando nós nos tornamos reféns
das emoções, do gostar ou não gostar de outra pessoa, quando nós dependemos para ser feliz, da felicidade das outras pessoas, ou dos filhos, ou dos pais, ou do companheiro ou da companheira. Quando a gente vai se libertando de tudo isso, é como se eu pegasse o poder divino e trouxesse de novo para mim. É minha história e o poder divino eu dou para mim mesma. Eu sou a dona da minha história. Eu sou o ser profundo que emerge, como o pedreiro da doutora Clarissa emergiu de dentro dele, começando de novo a viver. Como o Walter mostrou para mim ali naquela terapia, quem ele era de verdade. Quando eu vi esse mundo azul, e com Nossa Senhora dentro da psique dele, eu vi toda aquela sensibilidade, aquela gentileza dele. Era um sagrado feminino exposto na vida, por trás do álcool, por trás do efeito de tanta dor e sofrimento na vida dele. Ele nunca superou uma separação, na verdade, que ele teve. Ele ficou preso na dependência emocional. Então essas histórias desses dois homens, hoje que eu trouxe aqui em especial, né, é diferente um pouco pra gente olhar. É diferente, é sair um pouco daquela condição de olhar somente para a vida das mulheres, mas olhar esse feminino dentro desses homens, né? E quando a gente fala do sagrado masculino, a gente está falando do quê? A gente está falando da polaridade yang. O sagrado masculino está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de tudo o que é natureza. Tudo tem polaridade yang. E esse sagrado masculino é a parte, é a nossa força de encontrar Deus, a divindade, a vida em tudo que há fora de mim. Isso é sagrado masculino, é olhar para o mundo e perceber a força divina, perceber a natureza se manifestando, perceber tudo que é yang. E tudo o que é olhar, né? Olhar para a sensibilidade, ter sensibilidade para sentir Deus em tudo, ou a grande deusa Durga em tudo, dando vida, manifestando a vida, a cor, o sol. Isso é o sagrado masculino que nos leva para o movimento exterior. E o sagrado feminino nos traz para o mundo interior. E nesse movimento, né, nós vamos trazendo a harmonia desse movimento, nós vamos tendo vida saudável, vida que percorre o mundo interior e que traz esse mundo exterior para fora. Agora eu pego essas duas figuras, né, o Walter, por exemplo, olhando para ele, o sagrado feminino dele estava lá dentro, imaculado, lindo. Mas ele não conseguia colocar no mundo, colocar na vida, nas suas escolhas. Então o sagrado masculino dele estava extremamente doente, extremamente danificado, corrompido. E aí, sem essa força, ele foi definhando, se entregando, até não suportar mais. Até não suportar mais. Né, a falência de todos os órgãos por conta da bebida. Mas veja só, faltou então essa condição yang, esse sagrado masculino para trazer essa vida para fora. Eu acho que esse exemplo deixa bem claro tudo isso, né? Deixa bem clara essa vivência desse mundo interior e no mundo exterior. Esse movimento que é necessário para a vida, para a nossa vida. Olha para você, sente o sagrado feminino em você, levando você para sentir a paz, para sentir o que tem por detrás do sagrado feminino. Tem paz, paz profunda, não a paz do mundo. Lembra quando Jesus fala, eu te dou a minha paz, não a paz do mundo.
mas a paz que é profunda, a paz que está dentro de cada um de nós. Eu tenho algumas formas de me conectar com a minha essência. A partir dessa forma que eu levei o Walter, né, ali na maca terapêutica, para ele poder acessar o mundo interior e ir me contando disso, eu também acesso dessa forma meu mundo interior. Mas eu quero te dar algumas dicas bem legais para você fazer aí um movimento que você pode fazer mesmo que você não tenha facilidade para meditação, para nada disso. A imaginação é um veículo muito potente da nossa psique. Imaginar não é fantasiar. Fantasiar é pegar alguma coisa lá do mundo e ficar criando coisas com as imagens do mundo. Eu fico fantasiando que eu estou encontrando com uma pessoa, que eu estou falando com aquela pessoa que existe, que eu estou com um carro que está ali fora e eu estou lá dentro daquele carro dirigindo. Isso é uma fantasia, eu vou fantasiando. Imaginar é soltar tudo que há fora e se conectar com imagens que surgem do mundo interior. Olha que legal isso, gente. Isso é muito potente. Então, você pode começar pegando, por exemplo, uma história. Tá? Pega um livro aí, começa a ler um livro, uma história, um conto. E em determinado momento, você para naquele conto. Tá? Você para naquele conto que tá ali numa crônica, né? O conto pode ser um conto conhecido, mas de preferência alguma coisa assim mais sutil, suave, nada muito assim violento, né? Uma história trágica. Não, pega uma história que tá se passando lá num jardim, que tá acontecendo, e de repente pode ser uma história até infantil. Mas em determinado momento você não terminou a história ainda, você fecha o livro, deita ou senta bem tranquila, num lugar bem tranquilo, fecha os olhos e continua a história dentro da tua psique, sentindo, conversando com os personagens. Entra na história e começa a sentir aquela história se passando dentro de você. Leva os personagens para conversar com as tuas estruturas psíquicas e vá deixando ir aprofundando. Cada personagem começa a assumir talvez uma dor, uma problemática dentro de você. Apenas deixe que as imagens surjam e vá olhando para tudo isso, e em certo momento ali fique assim por uns 15 minutos mais ou menos, se for muito pode ser um pouquinho menos, né? E depois anote, como que anota um sonho. Anote como é que está o teu mundo interior. E se você encontrar que ficou uma escuridão, que você não está conseguindo acessar, isso tudo são informações muito preciosas e muito importantes, de que você não está conseguindo atravessar um portal para o mundo interior. Que talvez o teu sagrado feminino precisa de mais abertura, de conexão. Então, fazer mais e mais esse exercício vai começar a te levar para esse mundo interior, vai começar a te levar para esse contato sagrado. Outra coisa também é simplesmente abrir-se, né, para uma meditação, começando por um relaxamento no corpo todo, sentindo o corpo, sentindo a sola dos pés, e aí você vai deixando o barulho de fora. Olha, eu tô com o jardineiro cortando a grama lá fora do condomínio, e eu tô aqui, mas eu não tava nem escutando. Agora que eu falei para você do som, eu já comecei a escutar. Então, a nossa consciência trabalha dessa forma. Então, se você se concentra na sola dos teus pés e você começa a sentir profundamente esse tecido da sola dos teus pés, e você começa a sentir que nele estão todas as marcas de todos os passos que você já deu na tua vida. Quantas pancadas a sola do teu pé já levou? Caminhando. Se conecte com essa energia. E aí você começa
a deixar todo o mundo restante se apagar e você começa a se conectar. E aí você pode ir se conectando parte a parte do teu corpo. Vai chegando lá nos joelhos, na panturrilha, se conectando com a região das coxas, sentindo se há cansaço nas suas pernas, apenas sentindo profundamente a região do baixo ventre, toda a história que tem aí no seu quadril. Qual é a história do seu quadril? Quais são os movimentos que você já fez com essa região do teu corpo? De prazer, de dor, de dar à luz. Quantos projetos nasceram aqui no teu útero e você já colocou na vida, quanta coisa você já criou com essa energia do chakra genésico. Então quando você começa a se concentrar no teu corpo e você vai entrando no meio dos órgãos, no meio do funcionamento do teu pulmão, nos alvéolos que estão lá dentro, o quanto eles se abrem para você poder respirar. Todo esse movimento acontecendo, sentindo tua coluna, sentindo os ombros, sentindo os braços, as mãos, o calor das suas mãos, tudo que você já tocou com as suas mãos, todos os carinhos que você já fez. E vai subindo até chegar no teu rosto, sentindo cada marquinha que você tem, como é que elas nasceram? Como é que surgiu as marquinhas de tanto rir, ou de tanto chorar, ou da vida, de tanto viver? Porque se a gente tem marca, porque a gente viveu bastante, que bom! E a história dos seus cabelos e tudo que já aconteceu, e você se concentra em todas as pessoas que já cortaram seus cabelos, que já fizeram, né, Tatiane? Se você vê isso, olha... Eu sempre lembro muito disso. Então, o carinho das pessoas que já tocaram a tua cabeça e o teu cérebro e tudo que já passou aqui por dentro. Todas as ligações neuronais que já aconteceram aí, quantas contas você já precisou fazer, quantos cálculos, quantas escolhas nasceram nessa massa cinzenta que reflete emoções, que reflete, né, os sentimentos, as crenças, as lembranças, as memórias, a história que atravessa o teu nascimento, os teus ossos, né, os teus ossos das ancestrais que estão todos aqui, ó, formando tuas escolhas. Quando você se concentra no teu corpo, você encontra a tua alma. Esse também é um outro jeito de acessar e começar a se concentrar mais e penetrar no sagrado feminino. É penetrar nas suas próprias entranhas, dentro das tuas células. Há uma forma muito mais simples ainda de se conectar, que é através das crianças. É olhando para os olhos delas, é sentindo a alma delas, que é tão vibrante, porque criança é alma. Criança ainda não é muito ego, criança está construindo personas, identidades, e a maior parte das crianças está muito livre para ser alma. Então, quando a gente se conecta com a criança e brinca com ela e escuta ela falando e a manifestação dela, ao mesmo tempo ela está evocando a nossa alma também. Porque a gente pode ser tão simples com a criança, a gente pode ser tão a gente mesmo com uma criança, né? A gente pode ser tão feliz perto de uma criança, tão contente, tão criativo, com uma criança perto, que a alma da gente tem facilidade para transbordar. E o feminino, ele levanta-se dentro de nós quando a gente está com uma criança. Em todas as criaturas. O arquétipo da grande mãe se levanta em nós quando a gente está encontrando com uma criança. O maternar, ele é de todos os seres. É dos homens também o maternar. É a grande mãe que se levanta dentro do homem quando ele acolhe uma criança e começa a carinhar e ninar uma criança.
É isso que acontece. Então, com as crianças, e também tem uma outra forma, é quando a gente tem um animalzinho de estimação. Quando a gente cuida com carinho, sabe aquele carinho que a gente sente ao cuidar de um bichinho que a gente ama, né? Eu tenho aqui a minha princesa, que tá aqui do meu lado, dormindo. Ela sempre tá dizendo pra mim, eu me comunico com a tua alma. Eu sinto e convivo com a sua alma. Ela só quer, os bichinhos só querem isso da gente. Eles querem esse contato. Mas se a gente não percebe isso, esse amor que eles têm pela gente, né, e que a gente pode ter por eles, se a gente não percebe essa amorosidade, o nosso feminino está apagado. Opa, deu um bloqueiozinho aqui. Outra forma também de se conectar com esse feminino é olhando o pôr do sol, ou o nascer do sol, ou a lua. Apreciar a natureza, os grandes fenômenos da natureza, mas também um passarinho, o beija-flor que veio tomar água ali no teu jardim porque você colocou uma aguinha ali para ele, né? Um recipiente para ele tomar água. Isso é se conectar com o feminino. É tão simples que parece até bobo, mas é assim. É exercício, é todo dia, é cozinhar com uma música ligada, cortando os alimentos e sentindo a textura, sentindo os detalhes, colocando sutileza na vida. É tomando um vinho. Isso é curar o feminino, é acessar o feminino. Mas a gente vai estender o assunto do sagrado masculino mais pra frente, porque os dois juntos formam o sagrado humano. O que é esse sagrado humano? É a força e o movimento dos dois que encontra a nossa fonte divina dentro de nós, com o sagrado feminino, mas que também vai para o mundo encontrando a fonte divina em tudo que há. Então o movimento humano é esse. É o feminino dentro e o masculino fora. É o yin e o yang. Em todas as criaturas, homens e mulheres, animais, árvores e em tudo que há. Isso é vida. Isso é vida em abundância. Então hoje eu fico aqui muito agradecida para quem entrou aqui comigo um pouquinho. Eu não fiz uma live hoje convidando ninguém. Esse encontro foi assim de surpresa e realmente porque eu senti muito de falar sobre esse transbordar da alma e o encontro com a essência feminina que nos leva até a fonte divina dentro de nós. Esse é o caminho mais lindo que eu já percorri e que eu encontrei e é o que sustenta hoje a minha espiritualidade. Hoje é o que sustenta a minha vida como um todo. Tudo eu me baseio nesse tipo de movimento que eu falei hoje aqui nessa conversa para vocês. É muito importante, é muito importante. É cura profunda. Então, quero fazer assim uma honra ao Walter, que ele receba onde ele estiver essa lembrança amorosa, porque um dia ainda quero encontrar com ele. Um dia quero encontrar com ele e contar o quanto ele me ensinou, o quanto ele fez bem para mim também. Gente, um beijo grande para vocês. Namastê, minha alma vê a sua, minha divindade enxerga a sua divindade. Fiquem com Deus e com todas as deusas despertas aí no coração de vocês.